Uma reportagem foi divulgada hoje pelo jornal O Globo, do Rio de Janeiro, falando o seguinte, que chefes do tráfico das regiões norte e nordeste do Brasil estão se refugiando em morros do Rio de Janeiro. É o que ficou conhecido pelas autoridades, está sendo tratado pelas autoridades como home office do crime. Ou seja, esses bandidos de várias partes do Brasil vão lá para os morros do Rio de Janeiro, um território onde aparentemente o Estado não chega, e lá ficam refugiados em cativeiros, dentro dos morros do Rio. É isso mesmo, Bernardo? Eu imagino que para o bandido fazer isso é porque ele tem a sensação, mais do que a sensação, ele tem a certeza de que ali o Estado não vai chegar, de que ali ele não vai ser atingido, virou um Estado à parte dentro do Estado brasileiro, é isso? Pois é, Abraão, eu tô rindo, mas é rindo de nervoso, né? Acredito aí que o Serrão e o Coronel já estejam cansados de me ouvir falar contra essa DPF 635. O que acontece, Brown? Como já foi falado aqui, a vagabundagem de todo o país está vindo para o Rio de Janeiro para fazer escola no crime. Alguns ficam por aqui por causa dessa vedação, né, de fazer as operações, porque aqui estão mais seguros. E daqui eles realmente estão montando home offices e trabalhando à distância, dando as ordenações para os seus comparsas nos seus estados de origem fazerem assaltos, traficarem drogas, dando todas as diretrizes que eles acham necessárias para o tráfico das suas regiões andarem. Nessa matéria, Brown, o que acontece? Eu dei uma lida nela e tem uma parte ali que o que me chamou mais atenção é que tem um especialista ali em segurança pública e direito constitucional. É um professor da UERJ, se eu não me engano. E numa passagem ele diz o seguinte, ele diz que a DPF foi muito boa porque a letalidade policial reduziu e que não se pode banalizar a operação policial. Não se pode banalizar as operações policiais. Qual é a leitura que a gente faz disso? A gente restringe a operação policial e banaliza a prática do crime. É isso, no fundo, é isso que eles estão dizendo. É uma coisa que está se tornando insustentável, Brown. Eu já falei, da última vez fiz um apelo à deputada Júlia Zanata para que tentasse intervir com os representantes do governo, com os representantes da direita na Câmara, para a gente tentar cair com essa DPF. Os números não são bons e a escalada do crime está cada vez pior. O meu medo é que daqui a pouco fique inviável de se voltar atrás. Você acha, Bernardo, que seria o caso de uma intervenção, inclusive das nossas Forças Armadas, de se colocar as Forças Armadas para tentar recuperar esses territórios para o Estado brasileiro? Brown, sinceramente, com o atual governo, acredito que não. Né? As Forças Armadas, a gente tem que se lembrar que prestam continência ao chefe do Executivo. O atual chefe do Executivo veio aqui em época de campanha e entrou numa das favelas mais perigosas do Rio de Janeiro sem escolta policial. É uma favela que você não vence um beco sem tomar um cargueiro de pelo menos 600, 600 eu exagerei, mas aí de 300, 200 tiros. Que eu posso aferir dessa situação? É que um cara desse não vai resolver nada. Eu acredito que qual seria a solução? A solução seria deixar a polícia trabalhar. A letalidade policial baixou por quê? Porque existem uma série de critérios para preencher antes das operações, onde naturalmente a cadeia de custódia das informações é vazada. E aí o que acontece? Você entra na favela e já não encontra nada lá. Raramente você vai encontrar um chefe do tráfico, vai se deparar com uma contenção, alguma coisa desse sentido. Mas a grande maioria das operações é vazada antes. E aí dá tempo desse povo se esconder, se refugiar e tudo mais. Então acho que não seria não, Brau. Seria o caso de acabar com essa DPF e deixar a polícia trabalhar. A polícia do Rio de Janeiro. Principalmente as unidades de operações especiais. Tanto o BOP quanto a CORE. Perfeito. Serrão, queria te ouvir também sua análise sobre esse cenário desesperador e se tiver pergunta para o Bernardo, pode fazer também. E o pior, essa DPF ela tem uma interpretação que acabou sendo extensiva não só para o Rio de Janeiro, mas para vários estados do Brasil. Todo mundo diz que ela vale. Então, polícia, não, nada de entrar, nada de fazer o combate efetivo e direto ao crime de
narconegócio, né? É o narcovarejão de favela, que é aquele crime básico. Porque o narconegócio de verdade, a gente está longe de estar combatendo. Ainda vai ter que instituir uma nova política, um novo governo para começar a fazer isso. Mas o que seria interessante agora, fazer aqui uma proposta, que tem que ser sempre propositivo. Se o ex-ministro da Justiça de Lula, Flávio Dino, esteve lá na Maré, né, tranquilo, calmo, a gente devia fazer a mesma proposta agora. Essa matéria do Globo diz que um dos pontos inexpugnáveis e onde estão os traficantes de fora seria a área da Maré, no Rio de Janeiro. Então fica a sugestão, já pensou se o nosso ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, fizer uma visitinha por lá também? Será que ele vai ser bem recebido? O que pode acontecer, hein? Coronel Gerson, queria ouvi-lo também. Esse assunto é, de fato, um assunto da mais alta gravidade. Eu, Serrão, comandei o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Rio de Janeiro, o CPOR do Rio, à época, ficava na Maré. Então eu tinha as 4 organizações criminosas do Rio de Janeiro no meu entorno ali. Comando Vermelho, Amigo dos Amigos, Terceiro Comando Puro e as milícias, que ficavam a partir ali da Roquete Pinto e Piscinão de Ramos. Toda aquela região do Comando Vermelho, eu posso dizer que foi acrescentada de várias áreas hoje e a situação é insustentável. Porém, algumas questões eu queria ressaltar. Primeiro, hoje foi tomada uma decisão pelo Supremo Tribunal Federal de voltar atrás na questão da prisão de segunda instância. Veja só, eles avançaram na jurisprudência para soltar o Lula e tomaram essa decisão lá atrás porque havia uma intenção específica de rever a jurisprudência para atender um caso específico, casuisticamente tomar essa decisão. Porém, isso teve um reflexo gigantesco no país inteiro. Hoje, eles resolveram que, pelo menos para os crimes de homicídio, ou seja, após a decisão de um colegiado, o cumprimento da sentença em regime fechado pode ser começado, iniciado. Por que eu faço esse paralelismo? Porque muito bem foi trazido que essa decisão, lá atrás, do ministro, se eu não me engano, Fachin, e que avançou sobre um caso específico do Rio de Janeiro, isso é um absurdo. Todas essas decisões monocráticas e até mesmo do STF, avançando sobre o Poder Executivo Estadual, determinando, por exemplo, se pode ter escola cívico-militar, determinando como vai ser feito o combate a incêndio na floresta, isso é um absurdo. É chamar para o Supremo Tribunal Federal a ação que é competência do Poder Executivo Estadual, como é o caso da segurança pública e as ações policiais militares. Veja que esse assunto provavelmente estará na fila também das revisões que terão que ser feitas. Todo esse avanço que o Supremo Tribunal Federal fez de maneira casuística, agora já se percebe que se transformou em políticas públicas nefastas. A questão do Rio de Janeiro, e é uma pequena divergência que eu tenho, é em relação ao papel das Forças Armadas. Eu acredito, sim, que não é o momento das Forças Armadas entrarem nesse imbróglio novamente. Já estiveram no Morro do Alemão, eu mesmo já sediei tropas ali no controle da Maré, na época dos grandes eventos esportivos do Rio de Janeiro, Copa do Mundo, Olimpíada, etc. Eu posso dizer para vocês que aquilo que a gente está vendo no Rio de Janeiro, que a gente viu na Colômbia, que a gente vê nos cartéis do México, inexoravelmente só será resolvido com a ação das Forças Armadas. Aquilo ali extrapola a capacidade da Polícia do Rio de Janeiro hoje. Porém, eu concordo em um aspecto. O momento não é esse. Não pelo fato do Lula ser o comandante em chefe das Forças Armadas, porque a partir do momento que você delega a missão, vai ser cumprida da melhor maneira possível. Porém, a questão é que as consequências para o militar que entra e que não tem atribuído a si o poder de polícia é terrível. Se não houver base legal, se não houver sustentação jurídica, você joga o militar das Forças Armadas acostumado a lidar com o inimigo, ou seja, com alguém que ele pode matar no campo de batalha, e ele entra numa zona em que há cidadãos brasileiros que estão sob outras condições. Uma coisa é você estar nas Nações Unidas, em outro país, debaixo das cartas das Nações Unidas, que estabelece quais são esses momentos em que você pode se defender. A Polícia Militar tem essa prerrogativa.
para que as Forças Armadas sejam utilizadas lá, a gente vai precisar de um respaldo do Ministério da Justiça, que eu digo para vocês, com Lewandowski não haverá. Quer comentar, Bernardo, em cima desse ponto trazido pelo coronel? Eu vou comentar. Eu queria falar eu queria falar que eu concordo com o coronel e talvez fosse, coronel, o caso da gente começar a repensar o que eu acho que já deveria ter sido feito antes, é repensar o nosso sistema jurídico penal. As leis atuais são feitas, são oriundas de 1940. Nosso Código Penal é de 1940. Hoje a gente vive uma real situação de guerra, onde a gente emprega a polícia para serviços que seriam do Exército. Só que a gente entra nesse imbróglio que o senhor falou. Como que a gente vai fazer essa adequação sem a lei dar o respaldo para o militar? Então seria o caso de fazer uma repensada nisso aí. Perfeito. Queria sua análise também, deputado, sobre isso que está vivendo o Rio de Janeiro. Olha, para mim esse tema eu gosto muito, até porque é o tema que eu domino um pouco. Por mais de 30 anos na Polícia Militar, né? Fui fundador da COI do meu estado, do Batalhão de Operações Especiais do meu estado, do Grupamento Especial de Combate a Crimes Transfronteiriços, né? Então a gente sempre teve nesse combate ao crime organizado. O Acre hoje aqui, eu sou deputado pelo Acre, então o Acre, antes disso eu fui comandante-geral da polícia e estive na diretoria operacional da Secretaria de Segurança Pública. Nós pegamos o estado do Acre em 2019 com 63 homicídios por cada 100 mil habitantes. Entregamos, depois de 4 anos, com 19 homicídios por cada 100 mil habitantes. E onde nós começamos? Por dentro do presídio. Porque o presídio é que comanda tudo. E me parece que hoje, um lugar melhor que o presídio é a Maré. Ponto extremamente estratégico, né? Até porque ali tem a Baía de Guanabara, ali eles conseguem fazer o tráfico, inclusive ali por meio fluvial. E essa DPF, queria até citar aqui uma situação, essa DPF é um desastre. A DPF 635, ela foi, inclusive, provocada por um partido político, pelo PSB, do qual o ministro Dino, ele é oriundo. Por isso ele tinha acesso à Maré tranquilamente. O partido dele foi que permitiu que o Comando Vermelho expandisse os seus territórios. A ausência da polícia permitiu que expandisse o território. Olha só, agora em abril, nós tivemos um relatório do Conselho Nacional de Justiça, inclusive com base em informações da Polícia Militar do Rio de Janeiro e da Polícia Civil, informando exatamente nesse relatório, no âmbito do ADPF 635, que o Comando Vermelho expandiu territórios após a decisão que restringiu essas operações. Então isso é muito grave. O nosso país ele se torna hoje um narco-estado. Eu tenho falado isso a todo momento. E se todas as forças que compõem o Sistema Integrado de Segurança Pública, não precisa ser o Exército, não. O Exército, eu acho que ele entraria nesse contexto para cuidar das fronteiras, porque ele tem o poder de polícia para atuar nas áreas de fronteiras. E as nossas fronteiras hoje, ela não é só um caso de segurança pública, não. Ela já virou um caso de defesa externa, porque nós não temos mais soberania. Porque o traficante ele entra, ele sai, e quem é responsável pelas fronteiras e pelo narcotráfico é o governo federal. São as Forças Armadas e a Polícia Federal. Quem paga o pato de tudo isso aí são as forças estaduais. Por exemplo, aqui no meu estado, nós não deveríamos ter um GEFRON, que é um grupo de combate a crimes de fronteiras, porque nós desperdiçamos, entre aspas, muito recurso para manter essa tropa, mas se nós não colocarmos essa tropa, as Forças Armadas não vai fazer nada, nem a Polícia Federal. A Força Armada porque não quer se envolver nessa polêmica. Não é interessante para eles. A Polícia Federal não tem pernas para isso. A gente tem que ser bem claro e transparente. Né? Então, o que acontece? Temos uma nossa legislação, como foi falado pelo amigo aqui, a nossa legislação ela está cada dia mais benevolente e leniente com o crime.
O senhor falou sobre a questão do Lewandowski ir lá na Maré. Ele vai tranquilamente, porque praticamente todos os líderes das organizações criminosas foi ele que deu habeas corpus. Um exemplo desse é o André do Rep. Foi ele que deu habeas corpus para que o cara saísse. No outro dia, o cara já fugiu. Então, é muito disso. O que eu vejo hoje é a necessidade de nós endurecermos as leis. Eu sou vice-presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Nós temos apresentado muitas leis ali na comissão, tem sido aprovado, mas não tem sido dado andamento nas outras comissões. Consegui agora um regime de urgência de um PL que eu apresentei, que tem a ver com audiência de custódia, e consegui mais de 400 assinaturas para que a audiência de custódia ela seja transformada automaticamente em prisão em flagrante nos casos de associação criminosa qualificada, no caso de reincidência, no caso de roubo e no caso de crimes hediondos. Isso já ajudaria muito. Mesmo assim, a gente sabe que o governo já está trabalhando contra isso. E dentro desse mesmo projeto, para que os policiais e as vítimas possam ser ouvidos. Porque hoje, a audiência de custódia só fala o criminoso, ele fala o que quer e fica por aquilo mesmo. Muitas vezes o policial sai dali com um processo nas costas, como aconteceu várias vezes. Então, assim, era essa minha fala a respeito dessa situação. As leis são necessárias porque nós temos que ter leis que incentivem ou desestimulem o não cometimento de delito, porque a punição ela vai fazer com que o crime diminua. Se nós continuarmos com a impunidade, se o bandido tem a certeza de que ele pode cometer o crime e não vai acontecer nada com ele, a tendência disso é aumentar cada dia mais. Perfeito. Fala, Serrão. Apenas confirmando essa avaliação do Coronel Ulisses sobre a nossa fragilidade fronteiriça. Essa semana, segunda-feira, chegou a Manaus um helicóptero que veio da Venezuela com 240 quilos de skunk. Caramba, Venezuela é um pouquinho longe de Manaus. O helicóptero chegou lá. Imagina quantos helicópteros desses que não chegam e não são capturados pela FAB. E esse, Polícia Federal e FAB interceptaram. Quantos desses helicópteros não passam sem ninguém pegar? Na fronteira marítima, então, nem se fala. O tráfico deita e rola. No Rio de Janeiro, o tráfico foi denunciado também, feito em ambulâncias. Sabe-se também que ele é feito em vans, ele é feito por empresas de ônibus que deixam isso acontecer. Então, é tudo, o crime é muito organizado e a sociedade brasileira que tem que tomar vergonha na cara, pressionar os parlamentares, pressionar os governos para que a gente tenha um efetivo combate ao crime. Porque, no final das contas, nós, os cidadãos, é que somos os maiores prejudicados. E o discurso da segurança pública é sempre eivado de demagogia. Vou fazer, vou acontecer, vamos dar uma aliviada nos presídios, que a gente, soltando os presos, eles vão ser mais pessoas melhores, vão facilitar a nossa vida. É isso, né? Você acredita nesse papo de velhinha de Taubaté? Então, a gente tem que mudar esse discurso, partir por uma prática séria. A impunidade não pode reinar no Brasil como ela reina há muito tempo. E hoje está comprovado que a estrutura de crime organizado ela está preparada para isso. Agora, em São Paulo, foi pega aí uma representante do PCC que estava pronta a ingressar no estágio no Ministério Público. Então, o jogo é mais bruto do que a gente pensa. Oi, deputado, pois não. Na verdade, eu queria só trazer à tona aqui, porque o Rio de Janeiro ele tem uma ligação muito forte aqui com o estado do Acre. Por quê? Acho que vocês lembram, há um tempo atrás, que houve aquela situação do Rafah, lá na fronteira do Paraguai com Mato Grosso, e ele era o líder do Comando Vermelho, e ali o Comando Vermelho perdeu uma rota que era uma rota milionária, né? Então, eles saíram dali e vieram para a fronteira do Acre, porque hoje o Brasil não produz droga. Quem produz é Peru, Bolívia e Colômbia. E hoje o Peru e a Bolívia, depois que o Comando Vermelho veio para cá, eles saíram de 53 mil hectares de produção de coca, eles já ultrapassaram 100 mil hectares, ou seja, praticamente
em pouco mais de 6 anos, eles dobraram a produção. Sem falar que isso representa 20% do faturamento de todo o crime organizado a nível mundial. Sai daqui da fronteira, Peru e Bolívia. Então, assim, as pessoas têm que ter uma atenção na fronteira, porque o crime, quando chega lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, nos grandes centros, ele passou primeiramente aqui. E se fechar as porteiras aqui, é mais fácil combater aqui do que depois que já está pulverizado nas cidades. Então, era só um adendo que eu queria passar nessa situação aí. O super cachaceiro vai resolver esse problema. Vai. Ô, Bernardo, eu queria trazer um outro ponto aqui para te ouvir mais uma vez, que é o seguinte: aqui em São Paulo, a aposta do governo estadual tem sido no combate financeiro às facções criminosas, em asfixia financeira. E queria te ouvir sobre a importância disso, não menosprezando a importância do trabalho militar, mas será que não pode ser uma alternativa também diante dessa dificuldade que se tem territorial, inclusive, no Rio de Janeiro? Será que esse modelo de São Paulo, que o governador Tarcísio tem apostado, com operações combatendo a facção criminosa nos seus estabelecimentos, combatendo postos de gasolina do PCC, fechando hotéis aqui no centro, na região da Cracolândia, teve apreensões de aeronaves, apreensões de bens, fechamento de empresas, ou seja, um trabalho envolvendo muito mais inteligência e polícia judiciária do que propriamente o combate no campo de batalha. Será que, para o caso do Rio de Janeiro, seria um modelo viável? E qual a sua avaliação sobre esse trabalho aqui de São Paulo, Bernardo? Ô, Brown, essa não é uma opção, não. Essa é a melhor das opções. Você secar o dinheiro na fonte, você estrangular o crime pela fonte, né? A título de exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o Comando Vermelho já entendeu que consegue retirar dinheiro não só do tráfico de droga, e atualmente uma das principais explorações do Comando Vermelho é padaria. O que eles fazem? Eles montam a padaria dentro da favela e obrigam o morador a comprar o pão da padaria, fabricar o pão do Comando Vermelho, e aquele pão todo que gira dentro da favela ali, farinha e tudo mais, é dinheiro do comando. Então eles já compreenderam essa situação. A gente tinha que realmente secar a fonte e impedir que isso acontecesse. Eu acho que o modelo que o governador Tarcísio está implementando é o melhor dos modelos, sem deixar de lado a operacionalidade, que é o que a gente também vê naquelas operações que ele fez para in loco, né? Em Santos. É perfeito, é aquilo combinado com esse fluxo. Agora eu queria fazer só uma observação, Brown, sobre a DPF ainda. O deputado falou em números, né, que o Comando Vermelho cresceu exponencialmente. O Comando Vermelho ele teve uma ascensão de 1.300 para 1.700 favelas. E o que aconteceu? A gente via só o Comando Vermelho operar dessa maneira. Agora, semana passada, já teve uma operação aqui da Polícia Civil de Minas Gerais, em área de terceiro comando puro, onde eles estão adotando a mesma prática, qual seja, trazer os líderes para dentro das favelas e homiziar eles aqui. Então, quer dizer, o crime ele vai se interpretando, ele vai crescendo por mimetismo. Secar a fonte seria a principal das opções. Perfeito. Bernardo Ambrosio, obrigado mais uma vez, viu, Bernardo, pela presença aqui com a gente. Antes de me despedir, o deputado chamando, vai lá. Na verdade, inclusive, eu tenho apresentado alguns projetos nesse sentido. Eu tive a oportunidade de estar no Carabinieri, na Itália, e a gente fez um estudo sobre o Código Antimáfia. O Código Antimáfia, ele exatamente, além das operações, mas ele vai exatamente nesse cerne, que é no coração do crime organizado, que é a questão dos recursos, realmente. Inclusive, apresentei vários projetos nesse sentido, está em tramitação, e eu espero que a gente consiga dar encaminhamento nisso lá na nossa comissão e demais comissões. Um exemplo que nós podemos seguir é o exemplo da Itália. Nós tivemos, a Itália chegou a ter juízes assassinados, então aquela situação do Falcone foi o ícone naquele momento para que eles pudessem criar essa lei antimáfia, e sabemos que eles vão, se a gente conseguir implantar esse mesmo sistema aqui,
uma reforma, principalmente penal e processual, em deixarmos o garantismo de lado, porque o garantismo que está matando também com a nossa população, porque pessoas morrem em razão desse garantismo. É muito interessante que, principalmente os tribunais superiores, eles se apegam muito a formalidades e liberam presos de altíssima periculosidade em detrimento da população e do coletivo. Né? Então, essa lei antimáfia ela é importante. Eu fiz uma apresentação de um projeto com semelhanças, tentando trazer aquilo que tinha naquela lei para adaptar aqui. E coloquei em discussão. E espero que com o próximo presidente da Câmara isso possa andar, porque o atual presidente ele não teve o mínimo interesse a respeito disso. Perfeito. Tomara que caminhe. Bernardo, mais uma vez, obrigado, viu, pela presença. Vitor. Oi, coronel, diga, perdão. Não, só aproveitando ainda o Bernardo aqui, obrigado, viu, Bernardo, a sua contribuição hoje sensacional. E lembrando que essa levantada de bola que o nosso deputado fez sobre a máfia italiana, infelizmente, deputado, o Brasil, sim, se inspirou no caso italiano, mas, infelizmente, nós fizemos exatamente o que aconteceu na Itália com a Operação Mãos Limpas. Os nossos políticos reagiram, o establishment se organizou, neutralizou todos os avanços que aconteceram, seja no legislativo, no judiciário, e no Brasil nós fizemos uma reedição quando desmontamos a Lava Jato, e o que existe no Brasil hoje, muito bem lembrado pelo deputado, e o Ambrósio, quando fala da questão do seguir o dinheiro, né, segue o caminho do dinheiro, nós vamos chegar em figuras poderosas no nosso país, porque no Brasil o que existe hoje não é mais o traficante só ali na ponta da linha. Nós temos um esquema mafioso que chega aos altos escalões em Brasília, que passa dentro das autoridades políticas, judiciárias. Nós já temos desembargadores, juízes, promotores, até há quem diga que ministros nas altas cortes de Brasília, escritórios de advocacia muito bem pagos pela máfia, que o Brasil, infelizmente, não entendeu ainda que nós não temos traficante, nós temos um esquema mafioso que se entranhou em toda a estrutura governamental e o establishment e o que a gente chama aqui nos Estados Unidos de Deep State. Hoje, o nosso Deep State é um narco-estado instalado sem a consciência da população brasileira.